É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a disputa para o governo do estado de São Paulo e o atual ambiente político. Eu converso com Vinícius Poit, que é pré-candidato ao governo pelo Partido Novo. Vinícius Poit, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Gazeta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu queria falar das últimas pesquisas, exatamente para o governo aqui do estado de São Paulo, que mostra ainda a liderança de Fernando Haddad, depois Márcio França, depois Tarcísio de Freitas, que foi ministro do governo Bolsonaro, e chama atenção essa composição, né? Nós temos Márcio França, que ainda não definiu a posição, aí você tem lá no final da pesquisa o número de indecisos, um percentual muito elevado, que junto com aqueles que não sabem, né, que declaram que não sabem quem votar, supera quem está liderando as pesquisas. Então, como é que você vê? Você vê muito espaço ainda para mudanças nessa composição? Muito espaço, Denise, é possível. E aí não é no achismo, são nos dados da pesquisa e no que já aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, no governador Romeu Zema, que saiu lá em 2018 com 2% em abril e ganhou as eleições, né? Aliás, 2% é o que a gente tem no Datafolha e 4% na pesquisa da Genial, empatados tecnicamente com o vice-governador, agora governador Rodrigo Garcia. Então é super possível, tem muita gente indecisa e é o que eu falo para alguns colegas. Você citou o candidato Dória, o candidato Bolsonaro, o candidato Lula. O candidato Lula a gente não sabe quem é, se é o Márcio ou o Haddad, porque é igual o filho brigando para ver qual que é o preferido do pai. E tem o candidato de São Paulo, né? Um pré-candidato como o nosso aqui, que é a minha pré-candidatura, não só do Novo, mas de muitas pessoas que acreditam na solução, na liberdade, em algo diferente para o estado de São Paulo. Agora, quando você acha que essa situação pode mudar? Porque eu, pessoalmente, já vi muita gente perguntando quem vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo, né? Pessoas que desconhecem, inclusive, o vice-governador e não sabem de outros, além daqueles que são indicados exatamente pelo presidente Bolsonaro, pelo ex-presidente Lula. Tem essa coisa de cabos eleitorais que estão lá na polarização para a candidatura à presidência, não é? Perfeito. A gente fica sem candidatos que realmente estão identificados ou que tem uma história própria ali para defender, ou que são candidatos de São Paulo. Eu acho que até a eleição, até as campanhas, até a campanha começar, Denise, pode mudar muita coisa, principalmente na esquerda, onde fica essa disputa para quem vê quem é o candidato, quem é o vice, quem é o senador, né? E na direita, eu falo que tudo pode acontecer. É uma frase de Magalhães Pinto, você olha para as nuvens, está de um jeito, olha depois, está de outro jeito, né? Lembra-se que o próprio candidato agora à vice-presidência com o Lula, Geraldo Alckmin, estava liderando as pesquisas. Tinham outros candidatos que saíram da disputa. É o que acontece com a política tradicional. Gente sem princípio e sem valor fica pulando de barco em barco conforme ganha mais fundão ou tem um maior espaço. Diferente da nossa pré-candidatura que desde o início escolheu o Novo, desde o início escolheu sem fundão eleitoral. Aliás, é a única pré-candidatura que não usa fundão. E eu lembro agora de uma frase do João Melão, falecido já, mas colega de jornalismo seu também, pai do Ricardo Melão, meu amigo. Filho, falou para o Ricardo e falou para mim no lançamento da campanha do Ricardo: escolham a porta estreita para entrar na política. Tem a porta larga, a porta das facilidades, a porta cheia do fundão, mas escolham a porta estreita, é ela que vai garantir os princípios e valores sólidos. É isso que eu estou fazendo, Denise, e é isso que eu acredito que vai levar a gente para o segundo turno e para a vitória do governo do estado de São Paulo. Agora, além dessa polarização que eu citei para a candidatura à presidência, a gente vê muitas negociações entre os partidos para definir uma chapa de terceira via, né, que seria uma chapa alternativa para tentar quebrar essa polarização. Só que ela acaba envolvendo negociações também nos estados, né? Em que medida isso pode afetar o estado de São Paulo, por exemplo? Perfeito, Denise. Visto, né, o que aconteceu com o Moro, que estava num partido, foi para o outro em busca do fundão, agora nem candidato à presidência vai ser, não sei se vai ser a Senado, se não vai ser a deputado federal, né, o que sobra. Então, novamente, a falta de princípios e valores sólidos, a falta de, postura sólida e priorizar os seus valores em detrimento do partido é o que causa essa mudança, essa dança das cadeiras eleitoral, né? Igual o próprio Felipe Dávila, nosso pré-candidato à presidência, disse, nessa janela partidária é igual véspera de feriado no aeroporto. É um correndo para o outro avião, correndo para o outro portão e trocando de voo, né? A gente segue no mesmo voo sempre. Aqui em São Paulo, eu acredito que
porque a polarização das eleições presidenciais continua, então, com os candidatos do Lula ou candidato do Bolsonaro, e tem o candidato do Dória, que inclusive está aí numa aliança da terceira via, né? E diz que até o dia 18 vai definir quem vai ser o candidato. Do nosso partido, do nosso lado, a gente está bastante seguro com a pré-candidatura à presidência da República do Felipe Dávila, um cara extremamente coerente, cientista político, com conhecimento de causa, que liderou o CLP, que fez ranking de competitividade dos estados, que luta por uma liberdade, por uma abertura de mercado do nosso país, por uma valorização do meio ambiente, com o Brasil uma potência agora no crédito de carbono. Então, eu falo o seguinte, toda vez que eu estou com o Felipe Dávila, a gente sente aquela segurança, porque pode mandar qualquer pergunta que ele responde, não precisa nem de posto Ipiranga, posto Shell, posto Petrobras, nada disso. Ele conhece do plano de governo dele. Mas, Vinícius, não falta palanque para o Novo? O Novo tem uma bancada pequena, isso tem reflexos, por exemplo, em tempo de propaganda em rádio e televisão. A base do Partido Novo é pequena. E eu queria colocar também uma outra questão. Alguns dos parlamentares do Novo, como é o seu caso, vão ser candidatos nos estados. Isso não pode levar ao risco, inclusive, de uma redução da bancada do Novo no Congresso? Denise, a gente está bastante confiante na bancada do Novo, e no caso a gente vai dobrar a bancada, passar para 16 deputados federais. Rio Grande do Sul a gente tem o Marcel, tem o Fábio Osterman, Santa Catarina, Gilson, Bruno Souza, Paraná, Mecabô, São Paulo teremos uns 4 ou 5 deputados, então a gente já chega em 10. Minas Gerais, mais 5 deputados eleitos, junto com o Zema, 15. Rio de Janeiro, mais 1. Goiás, mais 1. Então, possivelmente, a gente vai atingir os 16 deputados federais e dobrar a bancada. A nossa liderança aqui no Estado, como pré-candidato ao governo, Denise, apesar de não ter o padrinho, né? Porque todo mundo diz, não, mas o fulano tem o padrinho, né? O candidato à presidência que está puxando o voto. Ela une o partido, fortalece o Estado e dá uma referência para a nossa chapa, que vai ser a maior de São Paulo. Todos os outros partidos estão penando para ter candidatos, estão oferecendo mundos e fundos, literalmente, fundão eleitoral para comprar candidaturas, enquanto o Novo só tem gente com princípios e valores sólidos e que vai, sim, apresentar homens e mulheres formando a maior chapa do Estado. Então, estou bastante confiante na estratégia que, sem padrinho eleitoral e sem fundão, a gente vai mostrar que ainda é possível renovar a política, é possível botar gente com propósito aqui na política brasileira. Agora, como é que você vê o ambiente político de modo geral, inclusive com as pautas no Congresso, né? A gente tem visto o fortalecimento do chamado centrão, inclusive no direcionamento das pautas que são mais relevantes. Muitas questões aí que são importantes para o país estão sendo deixadas de lado por causa da proximidade das eleições, como é o caso da reforma tributária. Então, a gente vê pouco espaço na agenda, inclusive para se tentar reorganizar a economia brasileira, que teria de passar por essa reorganização pós-crise da pandemia, não é? Perfeito, Denise. Reforma tributária, reforma administrativa, o enxugamento da máquina junto com a reforma administrativa, que aí passa por privatizações também, foram deixadas de lado e dificilmente serão encaradas nesse ano eleitoral, porque são pautas impopulares. Então, a política fiscal, a política de governo nesse momento é a política populista, é a política eleitoral. Infelizmente, a gente tem que encarar a realidade e lutar para colocar gente diferente no Congresso Nacional, gente que não tem medo de reeleição, né? Não tem medo da impopularidade para tomar decisão. Falo isso com propriedade porque a reforma administrativa encaramos de frente aqui no Congresso, coisa que inclusive deputados da base do governo não fizeram. Quem defendeu a reforma administrativa do presidente Bolsonaro, com as emendas que a gente colocou, inclusive, para tirar privilégio de político, Ministério Público e Judiciário, foi o Novo, porque os deputados da base fugiram da comissão. Defendemos, enfrentamos manifestações na rua e tudo mais, inclusive piquete na porta do aeroporto, mas não foi. Quem defendeu a reforma tributária, indo conversando, foi o deputado Alexis Fontaine, do Novo. E defendeu a reforma tributária que simplifica, que transforma 5 impostos em 1. Novamente, foi fatiada aí pelo Centrão. Então, as reformas mais importantes para esse país estão deixadas de lado. Coisa que não vai acontecer com deputados novos, seja do meu partido, seja de outros partidos, com uma mentalidade nova na política. Deputados que não usam fundão, deputados que não ficam pensando somente em reeleição e pensam no cidadão.
É essa toada que vai ser a partir de 2023 no Congresso e espero que no comando do governo do Estado de São Paulo a gente faça o mesmo no Estado, viu, Denise? Porque com o Estado que tem 27 secretarias de Estado contra 12 de Minas Gerais, dá para reduzir muito a máquina de São Paulo. Para parar de ter um Estado rico, um governo rico e a população pobre. Quem tem que ficar rico é a população que está no Estado de São Paulo e não o governo. Agora, a gente pensando no plano nacional, você vê a população brasileira em busca de um novo posicionamento político, quando a gente olha a polarização entre o atual presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula e os demais candidatos com um índice aí de intenção de voto muito pequeno. Perfeito, Denise. Isso a gente vê pelo índice, pelo percentual de nulos, de brancos e de indecisos das pesquisas. Esse percentual é muito grande. Então tem muita gente, tem muito brasileiro que não quer mais mitada nem lacrada, quer solução, quer trabalho, quer alguém que simplesmente vá lá, olhe para o cidadão, faça o que tem que fazer e trabalhe para o povo, não para a sua própria reeleição ou para o seu grupo político. Eu tive sexta-feira na Expo Favela, a primeira exposição onde reuniu os líderes das principais favelas brasileiras. Estive lá e vi uma pesquisa do Data Favela, organizada pelo Celso Ataíde, da Expo Favela, o Preto Zezé da CUFA e o Renato Meirelles ali do Locomotiva, que me impressionou. 76% dos moradores de favela no Brasil querem empreender, querem ter seu próprio negócio, ou seja, chega de ficar dependendo de político, chega de ficar dependendo de governo, chega de ficar nessa brigalhada, eu quero tocar minha vida, quero trabalhar. Então isso se reflete na esperança para uma próxima gestão do nosso país, do nosso governo ou dos nossos políticos a partir do ano que vem. Políticos que trabalham, políticos que dão resultado, que conversam, que não são extremistas, que sabem conversar com quem pensa diferente deles e que principalmente priorizem o cidadão e não somente a próxima eleição. Em 30 segundos, como é que você pretende chegar ao eleitor com menos espaço na propaganda de rádio e TV, por exemplo? Denise, mídias sociais, debates, sabatinas, estamos confirmados em todos e é ali que nós vamos fazer a diferença e mostrar uma opção nova de verdade para o Estado de São Paulo. A hora que o eleitor vê que tem gente diferente, porque fazer sempre da mesma forma não vai atingir resultado diferente, que tem gente que topa reduzir a máquina pública, que não vai usar fundão e que tem propostas para transformar a educação com o ensino técnico, melhorar a segurança valorizando os policiais e transformar a saúde digitalmente em São Paulo para ter prontuário único eletrônico e outras propostas, a população escolhe. Ela precisa saber que existe. E aí são as mídias sociais e os debates Sim. que nos confiram essa oportunidade de mostrar uma nova opção para o governo do Estado. É isso, ouvimos o deputado federal Vinícius Poit, que é pré-candidato pelo Novo ao governo do Estado de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, Denise, e todos os telespectadores do Jornal da Gazeta. Um abraço. Com vocês.